Eu sempre recebo muitas dúvidas em relação ao uso das cintas no pós-operatório. Então, para isso, hoje eu separei 3 perguntas, que geralmente são as perguntas que eu mais recebo, para poder falar um pouco disso aqui para vocês. Então, se você tem interesse nesse assunto, vai fazer ou fez cirurgia de lipoaspiração, abdominoplastia e também tem dúvidas, não deixe de assistir. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra mais informações a respeito. Hoje eu vou falar então sobre o uso das cintas no pós-operatório de lipoaspiração, de abdominoplastia, porque o uso delas sempre gera muita dúvida no pós-operatório e realmente a gente tem que ter uma atenção especial à cinta, porque caso você use de maneira incorreta, ou ela muito apertada, ou às vezes larga demais, você pode realmente ter prejuízos em relação ao resultado final da sua cirurgia. Então eu separei aqui 3 perguntas para poder falar um pouco mais desse assunto aqui. Então a primeira pergunta foi da Marcela, que falou o seguinte: ela fez a cirurgia de lipoaspiração e ela lipou também a região ali do Monte de Vênus. Ela está sentindo que a região está muito endurecida, muito roxa e a cinta não comprime essa região. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Bom, realmente todo mundo que faz a cirurgia de lipoaspiração e faz a cirurgia também lipa ali a região do Monte de Vênus, assusta um pouquinho no pós-operatório, porque é um local que costuma ficar realmente com muita equimose, que são essas manchas roxas mesmo. Nos casos em que eu acompanho os pacientes antes da cirurgia, até nessa questão da alimentação mesmo, eu já venho colocando alimentos que não propiciam tanto sangramento ali na hora da cirurgia, para evitar que fique realmente muita equimose. Então, com esse acompanhamento nutricional, a gente consegue controlar um pouco melhor isso. Mas geralmente as pessoas que não fazem esse tipo de acompanhamento ficam mesmo com a região muito inchada e muito roxa. Essa região é um local que geralmente eu presto muita atenção, porque é um local onde acontece uma maior formação de fibrose. Exatamente por isso, porque a maioria das cintas, elas não pegam na região, não comprimem ali o local, e aí propicia mesmo, tem essa tendência a formar fibroses ali. Então, o que eu sempre oriento os pacientes geralmente hoje a gente encontra no mercado algumas cintas que elas pegam ali na região, geralmente associadas ao shortinho, para poder comprimir um pouco melhor. Mas se não é o caso, né, igual a Marcela tá falando que a cinta dela não comprime, o que eu geralmente faço é adapto o uso da tala, eu coloco a tala ali para poder comprimir um pouquinho a região, e também às vezes eu peço para o paciente usar aqueles shortinhos de compressão por cima da cinta, porque aí o shortinho ele faz ali, né, uma pequena compressão no local, junto com a tala, vai ajudar para que essa região não fique sem proteção, sem compressão. E eu sempre, nas minhas sessões de fisioterapia, eu já olho para ver se está formando a fibrose, porque se já percebo que está tendo a formação, eu já atuo até preventivamente mesmo, com a liberação manual, para poder controlar esse processo da fibrose, porque incomoda demais os pacientes que chegam já com a fibrose formada, instalada, sentem muita dor, muita limitação de movimento na região, realmente é muito incômodo. Então, com os pacientes eu já preocupo, né, já ajo preventivamente para que isso não se torne um incômodo e um problema no pós-operatório. A outra pergunta foi feita pela Silvana, que ela falou o seguinte: ela fez a abdominoplastia, o cirurgião plástico dela já liberou para deixar de usar a cinta, mas ela fica muito segura com ela e ela queria saber se faz mal ela continuar usando mesmo já depois do período que o cirurgião liberou. Bom, gente, essa questão da cinta é engraçado, porque os pacientes em todo o período de pós-operatório que é necessário utilizar a cinta, todo mundo reclama porque a cinta é muito ruim, aperta, esquenta, enfim, odeia a cinta. Mas quando chega na hora de realmente retirar, muitas pessoas querem continuar usando. Gente, não é benéfico usar a cinta além do tempo recomendado pelo seu cirurgião ou a sua cirurgiã.
Por quê? Porque a cinta ela faz uma compressão ali do abdômen, então ela atrapalha a ativação muscular, a nossa ativação que a gente deve fazer, por exemplo, no dia a dia, né? Nos movimentos, por exemplo, enquanto você está sentada, você deve fazer essa ativação muscular, enquanto você está em pé e está andando. Então, enquanto você está utilizando a cinta, ela faz essa compressão e acaba que a nossa musculatura fica relaxada. Então, se você usa a cinta por um período muito longo de tempo, você pode gerar uma perda de tônus abdominal ali no seu abdômen e aí ficar depois tendo essa fraqueza, alterar a postura por conta disso. Então não é interessante. Cinta deve ser usado no período de pós-operatório ali para poder realmente ajudar na compressão do tecido, para que a pele fique bem, né, acomodada ali no tecido subcutâneo. Mas depois desse tempo que o seu cirurgião ou sua cirurgiã estipulou, chega, não usem mais cinta. Aí agora é hora de você mesmo procurar ter a sua ativação abdominal para que não aconteça de perder realmente o tônus na região. A pergunta foi feita pela Renata. Ela está com 10 dias de cirurgia de lipoaspiração e tem dúvida em relação ao uso da cinta porque está sentindo que ela aperta demais e está marcando muito o seu abdômen. E se isso pode ser prejudicial. Eu já até falei aqui em outros vídeos essa questão da cinta, já mostrei aqui o abdômen de um rapaz que eu atendi que ficou com uma degradação tecidual por conta desse uso da cinta muito apertado, que dobrava ali na região, então ficou realmente marcado, né? Ficou um resultado irreversível ali onde a cinta marcou. Então sim, nós temos que ter essa preocupação. Uma dúvida que eu vejo que é muito comum no pós-operatório é: será que a minha cinta está apertada o suficiente ou não? E realmente, gente, isso deve ser avaliado por um profissional experiente, porque a gente às vezes fica sem saber, será que a cinta está comprimindo o suficiente? Será que tá bom? O que eu falo para vocês, ela não pode estar muito apertada. Você não pode sentir um desconforto muito grande ao usar a cinta e principalmente quando você abre, tira a cinta, né? E percebe ali que tem muitas marcas no seu abdômen, isso não é um bom sinal. Igual dessa paciente, eu avaliei uma paciente essa semana que ela chegou para mim no consultório com essas marcas mesmo da tala, porque a cinta dela estava apertada demais. Então isso aí, por exemplo, ó, não é interessante. Isso pode trazer prejuízos. Eu já orientei ela de forma para usar essas talas de forma diferente e a gente realmente teve que mudar a cinta dela porque estava muito apertada. Pode ser até que mais para frente ela consiga usar essa cinta novamente à medida que o edema vai melhorando, mas nesse momento essa cinta não seria benéfica, ela estava sendo prejudicial. Então tem que ter esse cuidado sim. A cinta ela deve ser confortável, mas comprimindo ali a região, você sentindo que ela faz uma pressão, principalmente ali contra as talas mesmo, né, que vai ser o acessório que vai gerar essa compressão no abdômen, deixando ali uniforme. Mas então tem que ter a avaliação de um profissional que seja experiente para te falar se realmente está adequado ou não. E também, se for o caso de ajuste dessa cinta para apertar, é interessante que o próprio profissional ele coloque ali, marque qual vai ser o tanto que deve ser apertado e os locais onde deve ser apertada essa cinta para que ela faça essa compressão uniforme. Então, cuidado realmente com esse uso de cinta, porque o uso ali inadequado pode gerar consequências, infelizmente, irreversíveis aí para a cirurgia de vocês. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo, né? Essa dúvida de cinta realmente chega com muita frequência e eu estou então à disposição. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui no comentário. Os comentários são ótimos até para eu direcionar aqui os vídeos para as dúvidas que vocês têm. E a gente se vê então em breve no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau!